Quando a Motorola anunciou o Razr 40 e 40 Ultra, seus celulares dobráveis, à primeira vista, esses celulares trouxeram um encanto. São smartphones muito bonitos e diferentes. Aqui no Brasil, apenas a Samsung briga diretamente com a tecnologia, direto com a Motorola, né? Ela lançou, aliás, duas opções do Razr, um celular dobrável esse ano, o Razr 40, que tem uma telinha menor aqui na parte frontal, e o 40 Ultra. Os celulares tiveram mudanças notáveis em comparação com o Razr de 2022. O que era bom, ficou ainda melhor. Agora, uma curiosidade é que os dobráveis da Motorola chegam com um apelo ao design mais moderno, para atrair principalmente o público preocupado com estilo de vida. Até porque estamos falando de um celular flip com tela dobrável, algo que a maior parte das pessoas ainda não estão acostumadas. Pelo alto preço de um produto premium, normalmente os consumidores têm medo de comprar um celular assim que dobra. Chega a ser um pouquinho estranho mesmo o vidro dobrar, não é? Mas depois de usar esse celular por um tempo, dá para perceber que a Motorola atualizou aqui, olha, a dobradiça e diminuiu essa distância quando o celular é fechado. As duas partes e o chassi ficam perfeitamente fechadas. E tornaram também essa parte aqui interna do vinco menos visível. E claro, falando do Razr 40 Ultra especificamente, finalmente eles adicionaram uma tela externa verdadeiramente útil aqui. Com essa tela de 3,6 polegadas, você não precisa apenas ver notificações, dá para você usar vários aplicativos, porque a Motorola trabalhou em colaboração com os desenvolvedores de apps e conseguiu trazer diversos apps aqui para essa telinha. Aliás, os apps foram otimizados para rodar na tela externa, incluindo Netflix, Disney+, Spotify, entre outros. Além do que, essa tela funciona perfeitamente também como se fosse um visor para a câmera. Você pode abrir a câmera principal e usar, olha, como visor. A ideia por trás do design desse celular é simplesmente perfeita. Couro sintético na parte de trás, nas versões do couro vegano, ou então vidro fosco, como esse caso aqui. Flip, acabamento bonito, leve, fino e acima de tudo elegante. As cores Infinity Black e Glacier Blue usam o Gorilla Glass Victus na metade inferior do telefone, enquanto a cor Viva Magenta usa o couro vegano. Eu gostei do couro vegano do Viva Magenta porque é mais agradável ao toque, mais macio. E além disso também ajuda na aderência. A estrutura lateral é feita em alumínio 7000, e acomoda, aliás, um alto-falante e conector tipo C. A parte superior abriga o fone de ouvido. Aliás, a Motorola moveu ele para o topo aqui do smartphone para que você consiga atender ligações com o aparelho também dobrado. Mas nós precisamos fazer algumas observações também nesse celular sobre os pontos principais dessa análise. Esse celular é leve, pesa apenas 188,6 gramas. A frente é de plástico quando aberto, vidro na parte de trás, Gorilla Glass Victus aqui, ó, ou a versão em couro vegano, a moldura alumínio 7000 e a dobradiça em aço inoxidável. A tela interna, quando você abre esse smartphone, ela é uma LTPO AMOLED dobrável de 6,90 polegadas. A taxa de atualização chega a 165 Hz. Com HDR10 Plus e 1400 nits de pico de brilho. A resolução traz, aliás, uma proporção de aspecto 22:9, que, em minha opinião, é um tamanho bom. O segundo display, quando fechado, aí sim você tem aqui uma tela de 144 Hz e 1100 de pico de brilho, 1100 nits, 3,6 polegadas. O chipset desse celular é o Qualcomm Snapdragon 8 Plus geração 1. Aqui eu tenho uma observação. Temos um chip excelente para ser perfeito, só faltou a Motorola não economizar e trazer o geração 2. Mas a marca sempre economiza em alguma coisa. A GPU é um Adreno 730. Conectividade fica por conta do 5G, SIM duplo, Wi-Fi 6E e Bluetooth já na versão 5.3, além de EDR e NFC. O leitor de impressões digitais fica aqui, ó, nessa parte lateral. E os alto-falantes são estéreo.
Agora, nesse vídeo, vamos analisar alguns aspectos, como bateria. Temos aqui 3.800 mAh e 30 watts com fio, 5 watts sem fio. Desempenho, e por isso é importante falar sobre o processador, mas também citar que ele traz uma variante com 256 GB de armazenamento e 12 GB de memória RAM, e outra com 512 de armazenamento mais 12 GB. O software é o Android 13, vai receber o Android 14. Outros dois aspectos que testamos se referem às câmeras, fotos e vídeos. Então temos aqui uma câmera traseira grande angular de 12 megapixels AF 1.5 com PDAF OIS, e a segunda lente fica logo aqui, olha, do lado, uma ultra grande angular de 13 megapixels AF 2.2 e 108 graus com alto foco. A câmera frontal, ao abrir o smartphone, fica por conta de um sensor de 32 megapixels AF 2.4, sendo grande angular. Esse smartphone, aliás, já consegue capturar vídeos usando a câmera traseira a 4K até 60 fps, chegando a 120 fps se você optar por 1080p com HDR10 Plus. E também giro EIS. Nós já falamos sobre esse recurso que, em minha opinião, é fantástico para vídeo. A câmera frontal chega a 4K também a 60 fps. Honestamente, eu tenho aproveitado este celular, inclusive fechado, para gravar stories. Nós vamos começar carregando a bateria em 100%. Esse processo leva um pouco mais de 1 hora e 20 minutos aqui para o Razer 40 Ultra, com um carregador Turbo Power de 30 watts. O Razer 40 Ultra possui uma bateria maior de 3.800 mAh do que o antecessor, junto com o chipset Snapdragon 8 Plus geração 1, que é um chipset eficiente para energia, não tão quanto geração 2, claro. Os resultados dos nossos testes mostram uma melhora significativa em relação ao Motorola Razr de 2022, mesmo com uma bateria com menos de 4.000 mAh. Ela chega a durar o dia inteiro para um uso padrão. Em seguida, partimos para o desempenho. A marca trouxe a versão completa do silício, tá? E não a variante com overclock. Agora, o Razer 40 Ultra não surpreende porque ele custa tanto quanto os outros dispositivos topo de linha com o Snapdragon geração 2, e aqui temos um. Isso é um fato e precisamos falar sobre ele. Mas ele consegue rodar tudo que você precisa. Deixando um pouco de lado os números, esse celular tem exatamente o que você precisa ter para ter um desempenho de um topo de linha mesmo em 2023. Mas agora eu queria falar um pouco das câmeras desse celular. Toda câmera é composta por alguns componentes básicos. Elas possuem um sensor de imagem, que é a parte responsável por captar luz e transformá-la em sinais elétricos, que vão ser interpretados pelo processador depois. E a quantidade de megapixels afeta apenas o tamanho da imagem, não a qualidade. Você consegue tirar fotos com esse celular, inclusive fechado, mas existem algumas limitações quanto a isso, que se aplicam ao usar a tela externa. Você precisa, por exemplo, escolher entre dois cortes, o padrão 1x1 ou 4x3. A orientação da tela fica em um ângulo de 90 graus em relação ao sensor, e essa incompatibilidade junto ao crop também afeta a gravação de vídeos. Nós começamos tirando fotos durante o dia com a câmera principal. Ao abrir o celular usando a câmera principal, podemos aproveitar mais a abertura de f1.5. Essa câmera pode não ser a melhor do mercado, mas tem um desempenho muito bom, aliás, e captura com um nível de detalhes que são excelentes. Claro que o software ajuda com a nitidez. Mesmo assim, as fotos capturadas com a câmera principal são incríveis. As cores são vivas, o alcance dinâmico é muito bom. E existe ruído? Existe, mas o celular trabalha bem com ele. Embora em ambientes fechados, a nitidez e os detalhes são um pouco prejudicados em condições de baixa iluminação. A abertura de f1.5 produz um efeito bokeh natural, mas algumas partes do assunto podem ficar desfocadas por causa da profundidade de campo limitada. A segunda câmera, que é uma ultra-wide, por outro lado, é a mesma do Razer do ano passado, 13 megapixels AF 2.2, essa outra câmera aqui. 108 graus, suporta foco automático, permitindo fotos em nível macro. Ela é bastante útil com uma boa iluminação. O alcance dinâmico, cores e exposição são bem equilibrados, mesmo na ultra-wide. Aliás, a câmera ultra-wide suporta o foco automático, então podemos usar o Razer 40 Ultra para fazer macro. Ele captura detalhes com bastante nitidez. Agora vamos abrir o celular e usar a câmera de selfies, que também vem do ano passado, com um sensor de 32 megapixels e abertura de f2.2.
2.4 com um sensor Quad Bayer que produz imagens de 8 megapixels. Aqui podemos usar a câmera principal e tirar fotos também com a tela secundária usando como visor. Qualquer um dos métodos que você escolher, a qualidade chega a ser excelente. A câmera de selfies padrão, no entanto, oferece cores e tons de pele mais naturais e um alcance dinâmico com níveis de detalhes e nitidez excelentes. Aliás, o modo retrato também consegue entregar fotos com efeito bokeh com cores e aparência natural, detalhes e nitidez, desde que as condições de iluminação sejam boas e a detecção de bordas funciona bem. Partindo para as fotos noturnas, o sensor principal é um pouco maior do que estamos acostumados e isso traz uma vantagem, principalmente à noite, capturando mais luz. O modo foto padrão da câmera principal também tem um alcance dinâmico bom. As fontes de luz parecem equilibradas. Entre a reprodução de realces, sombras, tudo é muito equilibrado. Mas claro, a nitidez deixa a desejar. A Motorola tentou suprimir os ruídos e as fotos às vezes parecem borrar os detalhes. Muita suavidade à noite é aplicada, o que felizmente é resolvido com o modo Night Vision da marca. O modo Night Vision corrige a maioria dos problemas de nitidez, além de entregar mais contraste e cores mais vivas. As fotos saem bem mais iluminadas. Se você alternar para a câmera ultra wide sem o modo de visão noturna, novamente o ruído aparece. E temos fotos escuras e com muita suavidade aplicada. Então eu não recomendo que você use a ultra wide à noite. Apenas câmera principal com modo noturno. Já para vídeos, o alcance dinâmico é impressionante, com cores bonitas e o nível de detalhes excelente. Mesmo se você decidir usar a tela externa para isso. A filmagem em 4K estabilizada é muito boa e o EIS é capaz de suavizar a maioria das vibrações. Inclusive, ele vem com o modo de super estabilização, onde você pode realmente correr e ele mantém estabilizado. Em minha opinião, o Motorola Razr 40 Ultra tem telas excelentes, displays vivos, brilhantes. A tela externa oferece funcionalidades quase que completa. O chipset pode não ser o mais recente, mas é capaz de rodar tudo que você encontra na loja de apps. O som é bastante equilibrado, limpo, com médios nítidos, agudos e vocais equilibrados e uma quantidade suficiente de graves. O Android continua limpo, mesmo oferecendo alguns recursos exclusivos da marca. Ela foi capaz de aprimorar a experiência dobrável, além de um Android básico. Os cortes nas fotos e vídeos, quando o dispositivo está fechado, pode ser corrigido com uma atualização e a velocidade de carregamento não impressiona. A duração da bateria é média, mas o desempenho é poderoso o suficiente para quase tudo. O Snapdragon 8 Plus geração 1 não é tão eficiente em termos energéticos quanto seu sucessor. Seria ideal para um telefone flip com uma bateria pequena. Mas, definitivamente, eu gostei desse celular. Esse é o Razr Moto Razr 40 Ultra 2023. Um celular bonito, elegante, flip, dobrável, leve e com câmeras excelentes. Bom, se você ficou com dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Só não esquece de seguir a gente nas redes sociais, canal JMS em todas elas. Aliás, vou deixar algumas fotos que foram capturadas com esse celular para você acompanhar lá no Instagram. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos com reviews, análises e muitas dicas e produtos sobre tecnologia para o seu dia a dia. E a gente se vê no próximo vídeo, combinado? Até logo então, grande abraço, tchau, tchau!